Galera, finalmente chegou a hora do veredito sobre o filme Telefone Preto. Eu já estava aqui ansioso para poder trazer esse vídeo para vocês, desde que eu li o livro e fui nos cinemas assistir ao filme. E hoje, é claro, eu tô aqui para poder dizer para vocês a minha opinião sincera sobre esse filme, se ele foi ou não uma boa adaptação em relação ao livro e principalmente se ele é ou não daqueles filmes de terror que realmente dá medo de assistir, sabe? Além, é claro, de trazer sempre para vocês muito conteúdo nerdístico que não pode faltar. E calma, jovens, podem ficar tranquilos que é tudo sem spoilers, então não sai daí e assiste o vídeo até o final. Vocês ouviram isso? Fala galera nerd, eu sou o Emerson, sejam todos muito bem-vindos a mais um livro versus filme aqui do canal. Esse é aquele quadro onde nós vamos comparar os livros com suas adaptações cinematográficas, falar um pouco das diferenças e das semelhanças entre cada um deles, sem spoilers, é claro, para não atrapalhar a experiência de nenhum de vocês. E dentro do possível vamos tentar chegar a um veredito, né, se a adaptação atende ou não às expectativas, tanto de quem não conhece a obra original, quanto de quem conhece. Porque é isso que importa, né? A gente assistir ao filme com aquela sensação de satisfação de que realmente viu um bom trabalho. Isso é muito legal, né, galera? Você sabe. Ó, lembrando que esse já é o segundo vídeo desse quadro, tá? O primeiro já tá disponível aqui no canal, vou deixar o link dele aqui no card. Pra quem ainda não viu, corre lá e assiste que tá muito bom. Agora, antes da gente falar sobre esse filme que tá impressionando muita gente, me responde uma coisa, você já lembrou de deixar o like aqui hoje? Já se inscreveu no canal? Não. Então larga esse rolo de macarrão da sua mãe, solta essa Havaianas velha do seu pai que isso não vai funcionar com fantasma nenhum. Haga isso, porquinho! E deixa aquele like bacana, se inscreve no canal, vamos fazer esse canal bombar, galera, só vocês podem me ajudar nisso e claro, você é eternamente grato a vocês por isso. E ó, lembra de ativar o sininho, hein? Brigadão, galera, agora sem mais delongas, chega de papo, bora falar do filme. Galera, inicialmente o Telefone Preto foi lançado nos cinemas com a promessa de ser um filme de terror sobrenatural, com elementos de suspense e drama, e a expectativa de trazer para o público uma adaptação que fosse o mais fiel possível à obra original ao qual ele foi inspirado, com todos os elementos assustadores que fizeram dela um sucesso. Como foi dito no começo do vídeo, ele foi inspirado em um conto de mesmo nome do escritor americano Joe Hill, que é simplesmente o filho do mestre Stephen King. Inclusive eu já fiz o Vale ou Não a Pena Ler dele aqui, vou deixar o link dele aqui no card para quem ainda não viu, corre lá e assiste que também tá muito bom. O filme teve a direção do conhecidíssimo Scott Derrickson, que para quem não sabe foi o responsável por dirigir o primeiro filme do Doutor Estranho lá em 2016 e já trabalhou em diversos filmes de terror, como por exemplo O Exorcismo de Emily Rose, A Entidade 1 e 2, Livrai-nos do Mal, dentre outros. Então já deu pra ver que experiência para isso ele tinha de sobra, né? Além disso, ele também assinou os roteiros ao lado de Robert Kirkland. Um fato interessante é que para criar a atmosfera necessária para o filme e dar um ar mais realista para a adaptação, Derrickson se inspirou em acontecimentos reais vividos por ele durante a sua infância. O diretor contou em uma entrevista concedida ao site news.com em outubro de 2021 que viveu situações violentas e traumatizantes naquela época, assim como acontece com os personagens do filme, e que esses acontecimentos ficaram para sempre na sua memória. Vamos lá, nas palavras dele, abre aspas. Quando eu tinha 8 anos, meu amigo bateu na minha porta e disse: "Alguém assassinou a minha mãe. A mãe do meu amigo ao lado foi assassinada." E havia muita violência doméstica mesmo na minha própria casa e nas casas de muitas dessas crianças que eu conhecia. Foi também logo depois que Ted Bundy passou pelo Colorado matando pessoas, e os assassinatos de Manson tinham acabado de acontecer. Pra quem não sabe, galera, Derrickson também é de Denver, no Colorado, assim como os personagens do filme, e esses caras que ele mencionou na entrevista são simplesmente dois dos maiores psicopatas da história dos Estados Unidos. O primeiro deles, Ted Bundy, foi um serial killer responsável por sequestrar, estuprar e matar mais de 35 mulheres entre as décadas de 60 e 70. E o segundo, Charles Manson, foi o criador da chamada Família Manson, uma seita responsável por matar brutalmente 9 pessoas também na década de 60. Dentre elas a atriz Sharon Tate, que na época estava grávida de 8 meses. Olha isso, galera.
Quem quiser saber mais sobre eles, tem um documentário na Netflix intitulado Conversando com o Serial Killer Ted Bundy, de apenas 4 episódios, que conta mais sobre como ele realmente agia com suas vítimas. E no caso de Charles Manson, ele é mencionado na série Mindhunter, que está disponível também na Netflix. E vale muito a pena assistir, mas eu já vou logo avisando, viu galera? É bizarro o que esses caras fizeram, então já fiquem preparados. Enfim, continuando, ainda nas palavras de Derrickson, abre aspas. Eu tentei trazer esse ambiente de forma realista para o filme. Senti que tinha muito trabalho para lidar com aspectos do meu passado e o impacto que isso teve na minha vida e em quem eu estava me tornando. Foi gratificante ter um lugar para voltar ao passado e falar sobre isso. E para finalizar, ele conclui: o Telefone Preto é essencialmente sobre traumas de infância e realmente é sobre como é e como é. Não há nada nele que não tenha alguma familiaridade para as pessoas. Então tá aí, pra quem ficou na dúvida se ele era ou não baseado em fatos reais, a resposta é não, galera, ele não é baseado em fatos reais, embora o diretor tenha utilizado de acontecimentos reais para servir de inspiração na hora de criar a atmosfera do filme. E na verdade nem mesmo o conto ao qual ele foi inspirado é baseado em fatos reais, tá? Só pra ficar claro. O que acontece é que no conto do Joe Hill, o sequestrador é inspirado em outro serial killer também muito famoso, que foi John Wayne Gacy, que também tem documentário sobre ele na Netflix. Quem quiser depois pode dar uma conferida. E pra quem não sabe, ele ficou conhecido como o Palhaço Assassino e foi o responsável por sequestrar, torturar e matar pelo menos 33 jovens garotos durante as décadas de 60 e 70. E por fazer isso sempre vestido de palhaço, daí o motivo do apelido, Palhaço Assassino. E com tantos elementos reais para servirem de base tanto para o conto quanto para o filme, não é à toa que muita gente tenha se confundido e pensado que o filme poderia ter sido baseado em fatos reais, né? Mas enfim, continuando, para quem lê o conto, pôde observar que o sequestrador se apresenta para o jovem Finney como sendo um palhaço nas horas vagas, e essa ideia só não foi para os cinemas por conta do próprio Joe Hill, que achou melhor que o sequestrador fosse um mágico das antigas ao invés de um palhaço. E foi a partir daí que surgiu a liberdade criativa dos produtores de incorporarem uma máscara ao personagem, né, para dar um ar mais assustador para a trama e também para passar a ideia de que o assassino usava a máscara para se sentir mais confortável em ser ele mesmo. E isso não tem no conto, tá galera? Isso é algo exclusivo do filme. Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Bom, e com tantos cuidados e com toda essa atenção aos detalhes que os produtores tiveram para que o filme fosse o mais realista possível, sem perder seu lado assustador, já era de se esperar que ele caísse nas graças do público, né? Pois é, com um orçamento em torno de 18 milhões, o Telefone Preto já alcançou até o momento em que foi feito esse vídeo a impressionante marca de mais de 148 milhões nas bilheterias mundiais. Olha isso, galera! É mais de 8 vezes o valor utilizado na sua produção. Porra, tudo isso? Simplesmente um sucesso incontestável, né? E em menos de 2 meses em cartaz, o filme já bateu a bilheteria de Pânico, que tinha parado nos 140 milhões, tomando para si o posto de maior bilheteria de filme de terror desse ano de 2022, e provando que nem sempre é necessário um orçamento estrondoso para se fazer um bom filme. É verdade. O sucesso foi tão grande que uma das perguntas que mais foram feitas ao diretor Scott Derrickson era se existiria uma possibilidade de termos uma continuação, e vamos lá, nas palavras dele, abre aspas. Joe Hill me contou uma ideia incrível para uma sequência de O Telefone Preto. Se o filme for bem nas bilheterias, quero dirigi-la. Ele tem uma ótima ideia para uma continuação. Eu amei. Joe é muito protetor sobre seu material, mas quando ele me contou sobre a sua ideia, eu fiquei tipo, é assim que você faz uma sequência para O Telefone Preto. É incrível. Só nos resta agora esperar e torcer para que essa sequência aconteça, né? 2000 anos depois. No Rotten Tomatoes, um site de críticas especializado, o filme alcançou o certificado Fresh com 83% de aprovação dos críticos e 89% de aprovação do público comum. Para quem não sabe, galera, o certificado Fresh é uma espécie de selo de qualidade que é dado apenas a alguns títulos do site, e mesmo assim eles precisam atender a alguns pré-requisitos mínimos para que isso aconteça. Vamos lá. O filme precisa ter a nota igual ou acima de 75%, pelo menos 5 avaliações de Top Critics, que são os críticos considerados mais importantes pelo site. Títulos exibidos em várias salas de cinema devem ter pelo menos 80 avaliações. Para lançamentos limitados, né, aqueles que passam em poucos cinemas, o mínimo são 40 avaliações. E apenas temporadas de TV com pelo menos 40 avaliações podem receber o selo. E detalhe que nesse último caso o selo vai valer para a temporada e não para a série toda, tá? Ah,
agora eu entendi. Já no IMDb, outro site conhecidíssimo de críticas, o filme ficou com a nota 7 de 10, tendo mais de 74 mil avaliações, o que faz com que seja uma nota relativamente alta, viu galera, pela quantidade de gente que avaliou. Mas vamos lá para a pergunta que não quer calar. Emerson, o filme é fiel ao conto? E a resposta é sim, galera, podem ficar tranquilos, dar aquela respirada, relaxar. Para quem estava nessa expectativa de ver uma adaptação fiel à obra original, nesse ponto certamente vocês vão ficar satisfeitos com o resultado, porque a adaptação é extremamente fiel ao conto, e isso muito deve-se ao fato do Joe Hill ter acompanhado de perto o processo de produção do filme, já que ele foi o seu produtor executivo. Mas aí vocês podem estar se perguntando, Emerson, o filme realmente é assustador? E aí já vão começar algumas divergências de opiniões que eu tenho certeza que muitos de vocês terão, mas eu quero deixar bem claro, galera, que o que eu vou dizer aqui agora trata-se da minha opinião, então se vocês não concordam, deixa aqui embaixo nos comentários. Mas vamos lá, o filme tá muito mais para um suspense com elementos de terror psicológico do que para um terror propriamente dito. Para quem não sabe o que é terror psicológico em uma obra cinematográfica, é quando os criadores ali da obra se aproveitam da vulnerabilidade da mente humana para instigar o medo no telespectador através de situações que provoquem um certo desconforto mental. Como por exemplo o fato dos dois irmãos terem um pai abusivo ou do garoto ficar preso em um porão com um serial killer e a gente ali assistindo a tudo sem saber como aquela história vai terminar. E isso dá uma certa agonia, entende? E esses são alguns dos elementos de terror psicológico que acontecem no filme e eu realmente achei isso muito legal, mas isso é um tipo diferente de terror, vocês estão me entendendo? É claro. Uma outra coisa que eles optaram por usar no filme são os famosos jump scare, que para quem não sabe é um termo em inglês que na tradução literal significa pulo de susto. Basicamente é uma técnica que é muito usada em filmes de terror e jogos eletrônicos, onde você surpreende o telespectador com uma mudança abrupta de imagens ou eventos, geralmente acontecendo simultaneamente com um som alto e assustador. Eu vou colocar um exemplo para vocês aí na tela, para vocês entenderem o que eu tô falando. Commit the ultimate sin. And what's that? Murder? Suicide? Or both? Isso eu já não gostei muito, viu galera, porque na maioria das vezes isso acaba desconectando a gente do filme, porque você acaba se assustando mais pelo som alto colocado ali repentinamente do que pelo que você está assistindo ali no momento. E isso pra mim é desnecessário para se fazer um bom filme de terror. Mas como eu tava dizendo antes, essa é minha opinião, tá? Quem não concordar, deixa aí nos comentários. Mas continuando o que eu tava dizendo, juntando essa questão do jumpscare ao fato do filme estar mais para um suspense do que para um terror propriamente dito, eu não achei o filme tão assustador como tem muita gente dizendo por aí não, tá? Mas calma lá que isso não quer dizer que eu não gostei do filme, não me entendam mal. Só que se você for assistir o Telefone Preto com a expectativa de ver um autêntico filme de terror, pode ser que você se decepcione. Agora, por outro lado, se você estiver procurando um bom filme de suspense, você vai perceber que no final das contas ele entrega até mais do que promete. Como por exemplo a ambientação em que se passa a história, que eu achei simplesmente fantástica, o que prova que realmente valeu a pena todo o esforço que o diretor Scott Derrickson teve para resgatar a atmosfera vivida na sua infância, e isso eu achei um ponto muito positivo. A veracidade com que os atores conseguiram entregar suas atuações também, dando um destaque especial para os atores Mason Thames e Madeleine McGraw, que interpretaram respectivamente Johnny Finney e sua irmã Gwen, que são muito carismáticos em seus papéis e conseguem nos convencer de que se preocupam verdadeiramente um com o outro, e eu achei isso muito legal. E não podemos nos esquecer, é claro, do veterano Ethan Hawke, que fez um excelente trabalho dando vida ao gatuno de Galesburg, que é como seu personagem é conhecido no conto, e consegue realmente nos entregar um serial killer cruel e perturbador de uma forma muito autêntica. E isso sim me impactou muito, tanto que eu até cheguei a pensar em alguns momentos que se eu estivesse lá no lugar do Finney vendo aquele personagem daquele jeito, eu também estaria com medo, o que mostra que cada um deles encaixou como luva em seus respectivos personagens, né? Eu concordo plenamente com você. Resumindo, galera, o Telefone Preto é uma excelente adaptação cinematográfica que expande o universo do conto criado pelo Joe Hill, dando mais tempo para que o telespectador conheça os personagens e suas motivações, além de trabalhar ainda mais os elementos de suspense presentes no conto de uma forma que não seria possível na obra original, exatamente pelas limitações do gênero literário ao qual ele foi escrito.
E talvez a única coisa que eu tenha sentido falta ali no geral foi de um pouquinho mais de ousadia por parte dos produtores, que optaram por ficar ali na sua zona de conforto, sem arriscar demais, de modo que se você já leu o conto e vai assistir ao filme, você acaba prevendo exatamente como ele vai acabar. E por conta disso e de outras coisas que eu já falei aqui, a minha nota pro filme vai ser 8. Mas é como eu disse, galera, eu sinceramente achei o filme muito bom e se você ainda não viu, vale muito a pena assistir. Mas me diz aí, o que vocês acharam do vídeo? Gostaram da análise? Vocês concordam com o que eu falei aqui? Deixem nos comentários, se inscrevam no canal, deixa o like, vamos fazer esse canal crescer. Lembra de ativar o sininho também para poder o YouTube notificar vocês toda vez que tiver vídeo novo. E bora me seguir lá nas redes sociais que tem muita coisa boa rolando por lá. Desde já eu agradeço demais, galera, tamo junto sempre, valeu, falou, fui!